sejam bem-vindos ao canal Tropicalítica. Inscrevam-se e ativem o sininho para receber as notificações. E vamos ao vídeo. Bem, meus amigos, vamos a um novo vídeo. Vamos falar sobre o assunto do dia, que é a colinha do Bolsonaro. Vamos dissecar tudo aqui sobre cada tema. Começando com matéria sobre a Nicarágua. Vamos ver as reportagens. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, e traçou uma comparação com o tempo de poder da chanceler alemã Angela Merkel, eleita democraticamente. A declaração foi feita durante entrevista ao jornal espanhol El País. O próprio Lula divulgou o vídeo em redes sociais. E uma das jornalistas presentes na entrevista rebateu Lula imediatamente. Vamos ouvir um trecho então desta entrevista. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Pois é, né? Daniel Ortega é um ex-guerrilheiro de 76 anos que está no poder desde 2007, obteve seu quarto mandato consecutivo com 75,92% dos votos, mas os resultados não foram reconhecidos pelos Estados Unidos, União Europeia e também vários países latino-americanos. O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, mandou fechar emissoras de TV e de rádio e promove uma perseguição à Igreja Católica. Rolando Alvarez, o bispo mais crítico do regime de Daniel Ortega, está há quase uma semana em prisão domiciliar e sob investigação, acusado de desestabilizar o governo do país da América Central. Nos últimos dias, 11 emissoras católicas e 4 TVs locais foram fechadas por ordem do governo. A Associação Interamericana de Imprensa alerta que as autoridades nicaragüenses criaram um novo deserto de informação no interior do país. A União Europeia condenou as ações do governo em relação à imprensa e à igreja. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos apoia os padres católicos na defesa de liberdade de expressão. O Papa Francisco ainda não se manifestou. Agora você tá vendo aí pelo que eu sempre achei desse Papa. Ele fica caladinho como ficou sobre legalização do aborto na Argentina. Acho que é um Papa infiltrado, um comunista. Pelo menos essa é a minha opinião. A trajetória política de Daniel Ortega começou nos anos 70, quando aderiu à Frente de Libertação Nacional Sandinista, que derrubou a dinastia Somoza, que governou o país por 4 décadas. Durante a Guerra Fria, ele é acusado pelos Estados Unidos de promover reformas radicais na Constituição, apoiadas por Cuba, e de armar guerrilheiros de esquerda em El Salvador. Em meio a uma guerra civil apoiada pelos americanos, Ortega se elegeu presidente pela primeira vez em 1984. Com o país enfrentando graves crises sociais e econômicas, Ortega se candidata e perde 3 eleições seguidas. Mas volta ao poder em 2006, de onde não saiu mais. Para isso, fez mudanças na Constituição e mandou prender adversários políticos, inclusive 7 concorrentes nas eleições do ano passado. A Nicarágua é o país mais pobre da América Central. Então, meus amigos, aqui, algo muito parecido com o que o Lula vem pregando aí, né? Que o Bolsonaro tem medo de ser preso. Será que é o que ele pretende fazer se ganhar a eleição? Prisão de opositores para ele é normal. Agora vamos para Los Hermanos Argentinos. Nota de aviso é que não foi, nosso presida mandou ver lá em 2019, mas ninguém quis escutá-lo, né? Veja o resultado. Nós temos uma relação muito boa com o país ao sul aqui, a Argentina. A simples indicação de uma prévia que gente que tem o socialismo acima de tudo, gente na política de lá, que ignora os valores familiares, que em grande parte não respeita as religiões, voltando ao poder. E se voltar ao poder, nós já sabemos o que vai acontecer com a nossa querida Argentina, o que acontece com a nossa querida também Venezuela. Essa preocupação nós devemos ter. E a juventude tem que ser muito bem instruída e orientada para não embarcar nesse canto da sereia. Nós precisamos de vocês, jovens do Brasil, mas para que vocês possam ser úteis a si próprios, a sua pátria, vocês têm que ter uma educação de qualidade, sem qualquer doutrinação.
A Argentina, que já foi um dos países mais ricos do mundo, vive agora uma das piores crises da história. Nas ruas da capital, o número de pessoas sem moradia só cresce. São pelo menos 10 mil homens, mulheres e crianças. Muitos buscam abrigo em hospitais para dormir em segurança. E avenidas de Buenos Aires à noite parecem vazias. Mas quem presta atenção logo percebe nas calçadas pessoas enroladas em cobertores e papelões. Muitos são aposentados ou trabalhadores que perderam o emprego. Mário está há 5 meses sem salário. E bueno, me quedé sem família. Tudo o que eu queria é um emprego. Fiquei sem família e não tenho quem me dê suporte. Também não tenho amizades. Minha vida ficou um pouco complicada. E não tenho amizades tampouco. O frio castiga, mas para Juan é a miséria que mais incomoda. Marmitas doadas alimentam a esperança do aposentado. Hoje em dia se tem e hoje em dia não se tem. Aqui tem dia que a pessoa tem dinheiro, tem dia que não. Mas não podemos esquecer do amanhã. Tem que ir dia a dia, irmão. Com temperaturas abaixo de 10 graus aqui em Buenos Aires, muitos sem teto procuram por alternativas. Mesmo sem ter nenhuma queixa, buscam por hospitais. Lá dentro, eles dizem que é bem mais seguro, não tem risco de hipotermia nem violência. É uma situação tão recorrente na Argentina que há pessoas que dizem morar em hospitais. Percorremos com uma câmera escondida os corredores deste pronto-socorro público. Aqui, algumas pessoas fazem das cadeiras uma cama improvisada. Encontramos Noemi e Daniel. Eles estão casados há 6 anos. A Noemi tinha uma empresa, mas durante a pandemia quebrou. Ela já viajou o mundo todo, levando o tango para os Estados Unidos, França, para a Itália, já esteve no Brasil, mas agora estão no corredor de um hospital. Como é que é a vida aqui? Como fazem para dormir, para comer? Bueno, não é tão dramático, não? Não é tão dramático. O que acontece é que vivíamos em hotéis, mas nos últimos 20 dias, com a inflação, tudo ficou tão caro que não pudemos mais. Já não podemos mais? O casal de idosos que levava a rica cultura argentina para várias partes do mundo sobrevive hoje com a aposentadoria. Não se chega ao fim do mês. Não se consegue chegar ao fim do mês. Às vezes, nem numa situação normal. E ainda mais nessa situação inflacionária. Pelas ruas de Buenos Aires, encontramos famílias que perderam as casas durante o agravamento da crise econômica que assola o país. É o caso deste caminhoneiro aposentado de 59 anos. A renda de Marcelo não era mais suficiente para pagar o aluguel e a comida. Teve que escolher. Resolveu morar neste ônibus com um filho de 35 anos, que é especial. Não encontro explicação. Não encontro explicação, porque, como dizia minha mãe, qualquer lugar que eu plantar, vai nascer uma árvore aqui na Argentina. Tem uns garotos que ajudam a população do norte do país e lá tem gente que morre de fome. Literalmente, não entendo. Não entendo. A casa ônibus, como diz no para-choque, nunca sai do lugar para não perder a vaga em frente a um parque neste bairro tranquilo de classe média. Como passou a vida em boleias de caminhões nas estradas, não foi tão difícil para o Marcelo transformar o espaço de 20 metros quadrados em quarto, cozinha e banheiro. Ele vive no ônibus há 3 anos. Como eu lhe digo a meu filho... É como digo ao meu filho, este é um dormitório. É para dormir, cozinhar, escutar música, tomar banho, mas a vida está lá fora. Pero a vida está fora. A comida dele e do filho é comprada com o dinheiro da aposentadoria. São 70 mil pesos, mas o dinheiro a cada dia vale menos. É bem provável que até o final do ano eles vão chegar a 3 dígitos de inflação, ou seja, 100% de inflação.
Marcelo, do ônibus, sabe bem disso. Agora, o sonho do ex-caminhoneiro é comprar uma pequena propriedade no interior do país e voltar a viver numa casa. Ele quer levar o ônibus e promete não deixar para trás a bandeira do país que tanto ama. Agora vamos para ela, a Colômbia. Eu fiquei surpreso em saber que é a primeira vez que um presidente de esquerda é eleito. Achei que ela sempre fosse de esquerda, que foi sempre uma tragédia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira com a vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Márquez. O encontro aconteceu em São Paulo. Márquez veio passear no Brasil e não deve se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, como conta agora a repórter Nani Cox. A conversa entre o ex-presidente Lula e a vice-presidente eleita da Colômbia, Francisca Márquez, teve como foco políticas afirmativas e mecanismos de integração da América do Sul. Os dois discutiram a reabertura das negociações entre União Europeia e Mercosul. Lula defende incluir cláusulas sobre proteção ambiental, direitos humanos e tecnologia. O retorno de um tratado aos moldes da Unasul, a União de Nações Sul-Americana, também foi mencionado. O bloco, criado em 2008 durante o governo Lula, tinha como objetivo fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais entre as 12 nações da América do Sul. O ex-chanceler de Lula, Celso Amorim, que participou do encontro, afirmou que a volta da Unasul não é apenas uma possibilidade, mas uma necessidade. Também participaram do encontro o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloysio Mercadante, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. A reunião foi extraoficial, já que Francia Márquez toma posse em 7 de agosto, ao lado do ex-guerrilheiro Gustavo Petro. Durante a passagem pelo Brasil, a vice-presidente eleita da Colômbia não tem encontros previstos com autoridades do governo de Jair Bolsonaro. Então, né? Cadê a liturgia do cargo que eles tanto pregam, mas eles não praticam? O presidente colombiano indica ex-guerrilheiro para comandar serviço de inteligência. O filósofo Manuel Alberto Casanova foi companheiro do presidente Gustavo Petro na guerrilha M19. Acompanhe o assunto com Daniel Lian. O filósofo Manuel Alberto Casanova é o primeiro indicado para o comando da inteligência da Colômbia sem qualquer vínculo com as Forças Armadas. Assim como o presidente Gustavo Petro, Casanova deixou a luta armada em 1990 como parte do acordo de paz assinado pelos guerrilheiros do M19. Ex-chefe de segurança do partido Aliança Democrática, sigla criada a partir do pacto que determinou a saída da luta armada, Alberto Casanova atuou mais recentemente no sistema de ensino técnico na Colômbia. Ele também trabalhou com exportação de café. A indicação de um ex-guerrilheiro para uma área estratégica dividiu opiniões no país. O deputado do Partido Centro Democrático de oposição ao governo Petro, José Vicente Carreño, criticou a falta de experiência de Casanova para o cargo e alertou que a nomeação desmotiva o trabalho da instituição. Para Glória Flores, senadora, governista e defensora dos direitos humanos, a indicação representa uma mudança de curso na gestão da inteligência na Colômbia. Bem, para vocês que já foram das Forças Armadas, que tem mais de 40 anos, lembra muito bem como isso aconteceu aqui no Brasil? Se o Fernando Henrique, que está colado com Lula, fez a mesma coisa aqui, colocou o Ministério da Defesa na mão de um civil, daí começou o sucateamento das Forças Armadas. Se vocês não fizeram carreira nas Forças Armadas nos anos 90, agradeça a esse sistema de governo dos amiguinhos do Lula. Bem, amigos, a nossa alegria é que nosso presídio não é amigo desses destruidores de nações, porque senão estávamos enrascados também. A política de governo dele é bem diferente, é o oposto disso. Agora vem aí o terror da Rede Globo. Nossa, eles quando viram aquilo escrito na mão devem ter ficado apavorados, com medo do assunto vir à tona, hein? Imagina a pressão que não sofreram. O doleiro Dario Messer, investigado pela Lava Jato, disse em delação premiada que entregava pacotes de dinheiro para integrantes da família Marinho, dona da Rede Globo. A denúncia foi apresentada pela revista Veja. De acordo com a denúncia, Dario Messer contou que fazia entregas em dinheiro vivo na sede da TV Globo, no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio. Os pacotes eram levados de 2 a 3 vezes por mês. As quantias, segundo o doleiro, variavam entre 50 mil e 300 mil dólares.
Em valores atualizados pelo câmbio de hoje, o equivalente a R$ 269.001.615.000. Segundo Messer, a pessoa que recebia o dinheiro na Globo era um funcionário identificado por ele como José Aleixo. Aleixo já foi diretor financeiro da emissora e assessor da vice-presidência da empresa. O doleiro confirmou que o dinheiro era destinado aos irmãos Roberto Irineu, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Globo, e José Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo. Dario Messer é acusado de lavar dinheiro a empresários e políticos envolvidos em corrupção, entre eles o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Na delação, ele afirmou que a relação com os Marinho teve início na década de 90, por intermédio de um gerente de conta da família num banco de Nova York. De acordo com a delação de Messer, os valores entregues no Brasil eram compensados no exterior e a mesma quantia era depositada depois de volta nas contas dele, também fora do país. A delação premiada foi homologada pelo Ministério Público Federal do Rio. Pelo acordo, o doleiro dos doleiros vai cumprir pena de 18 anos e 9 meses e renunciar a quase todo o patrimônio dele, calculado em cerca de R$1 bilhão. Em nota, a assessoria de Roberto Irineu e João Roberto Marinho informou que eles nunca tiveram contas não declaradas no exterior e que nunca realizaram operações de câmbio ilegais. Bem, pessoal, compartilhe o vídeo, deixe seu gostei ou não gostei e até o próximo.